não é para o pastor, para o líder, é para todo mundo. Envolvimento com a palavra, né? Ou essa literatura que também nos ajuda a entender a palavra, deveria ser algo que, né, converteu, tinha que ser motivo de dedicação de todo cristão. Fantástico. Luciano, deve ter muitas pessoas que estão escutando essa conversa que elas gostariam de ter a prática de leitura, talvez não tiveram um pai que nem você, que meio que semi-forçou, né, você a entrar nessa, mas eles nunca entraram no hábito de leitura, de repente leu um livro ou outro. Você tem uma dica para iniciante de leitura? Alguém que fala assim, eu quero dica de um livro para iniciar a leitura, o que você indicaria? Aí eu vou falar algumas indicações minhas também, mas o que você indicaria para aquela pessoa que está iniciando? Puxa, eu amo o que o Luciano falou, eu preciso ser assim, mas eu preciso começar em algum lugar. Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender, seja sobre a leitura ou qualquer outra coisa, ninguém fica bom em nada a não ser treinando. Exatamente. Eu lembro assim, a frustração de meu filho quando garoto, compramos um skate, ele não conseguia fazer as manobras dos amigos e queria desistir do skate. Eu falei, negativo, né? Primeiro, eu como pai tenho que te ensinar a perseverar. Segundo, nós botamos dinheiro nesse skate, agora tu vai tentar direito. Mas eu lembro que eu comecei a falar para ele, eu falei, filho, ninguém fica bom em coisa nenhuma a menos que treine. E a gente vai descobrir que não é 1 ou 2 treinos, né? Então, a melhor forma é lendo. Só que, por exemplo, eu queria lá atrás ter entendido melhor algumas coisas que a gente pode falar para os outros hoje. Mas por que meu pai mandou a gente pegar a literatura da escola? Porque na biblioteca da escola, a maior parte dos livros que estavam disponíveis para os alunos não eram técnicos, né? Eram assim, romance, ficção, eram histórias, eram aventuras, eram... Então, assim, uma leitura de um raciocínio mais fácil pode ajudar muito. Então, eu digo para as pessoas, está começando, pega biografia dos homens e mulher de fé, experiência com Deus, história que te anima, que te encoraja, porque às vezes a pessoa já quer, ela não está madura e ela quer entrar em discussão doutrinária, e algo que requer às vezes não é nem só o pensamento ou o raciocínio, é um conhecimento prévio que ela não tem, às vezes, para acompanhar aquilo. Então, eu gosto de encorajar muito as pessoas, né? Então, um livro que eu li aos 15 anos de idade, que das biografias mexeu muito comigo. Mas antes disso, eu já lia muita coisa que eram histórias. Foi O Vinho Novo é Melhor, uma publicação da editora Vida, um dos melhores livros assim, que mais me turbinou, me fez querer ter vontade de viver o sobrenatural, a manifestação do Espírito, andar em fé, foi justamente esse livro. Mas tem muito, muito material bom, né? Então, assim, eu dou como exemplo biografias, né? Eu gosto muito de uma publicação do Bonk chamada Coisas Ainda Maiores, né? O Reinhard Bonk não conta só testemunhos dele, ele fala de outras pessoas que acreditaram que podiam viver aquilo que ele vivia, né? Então, assim, nesse sentido tem muita, muita coisa, né? Eu acho que livros de testemunho e biografia são fantásticos. Ou alguns que tratem de assuntos que você consegue acompanhar. Então, assim, a maioria hoje se esforça para ter uma linha que quem tem uma boa fundamentação aproveita, às vezes, até melhor do que os outros, mas quem não tem, acompanha, né? Então, assim, hoje muitos principalmente dos escritores cristãos, eu acho que eles oferecem materiais que são nivelados. Tem gente que vai aproveitar um pouco mais, outros um pouco menos, mas que são fáceis, né, de acompanhar. Assuntos que sejam práticos, né? Então, vou aproveitar e fazer a média e fazer a propaganda do seu livro, Ordem e Progresso, né? É uma coisa muito prática. Tem aí para mostrar cá, né? Eu aqui um monte dos seus também. Mas então tá bom, nós vamos mostrando aos poucos. Eu quero ser honesto, gente. Quando o Felipe disse que estava escrevendo o livro, eu achei o tema interessante, me ofereci como amigo para ler e dar opinião, mas me surpreendeu, né? Porque assim, o assunto, além de muito bíblico, está escrito de uma forma muito inteligente, né? Com muito dado de coisa secular para mostrar que o que Deus instituiu como princípio funciona até para quem nem sabe que está na Bíblia, e são questões muito fáceis da gente colocar ordem no nosso mundo. Então, a forma como ele vai trabalhando essas coisas é uma coisa que fica acessível. Agora, por exemplo,
Tem gente que nunca leu, ele já quer começar a discussão da cronologia escatológica, se é pré-tribulação, se é mid, se é pós. Ele nem sabia que ia ter tribulação antes de ler aquele livro, né? E entra numa coisa assim que para ele não é prática, ele não tem um conhecimento prévio, ele fica perdido e desanima. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber começar por aquilo que é acessível, que a gente tem uma certa base de conhecimento, né? E eu percebo agora, então, por exemplo, estou lendo e pesquisando tudo, até as pessoas que eu sei que eu já discordo, que fale sobre lei e graça, que é o material que eu estou escrevendo. Né? E que é um material... Eu ia falar sobre esse material, que não está pronto ainda, mas está para sair. É o livro, o próximo livro seu, você acha? Eu acho que o próximo livro que sai deve ser esse, sim. Eu estava com 2/3 de um livro sobre criação de filhos, já quase chegando no final, mas eu estou escrevendo esse outro livro com a Kelly. Para não oprimi-la e deixá-la à vontade, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou escrevendo outro livro, enquanto você vai fazendo a sua parte com calma. A gente falou no início dessa pergunta qual livro que recomendaria. Um livro que eu acho que é fácil de ler, que vai te estimular as pessoas. Um dos livros que eu não tenho aqui, você mencionou livros, que é fácil leitura, que é rápido, que estimula, é o Bruce Wilkinson, que é Segredos da Vinha, mas outro aqui é um seu, O Falar em Línguas. Altamente recomendo esse livro, vai abrir de uma maneira, vai abrir sua mente para você entender, de repente, o que você tem feito, mas entender de uma forma nova, fenomenal isso. O livro Lei e Graça, determinou o nome, vai ser isso? Não, eu acho que o nome provavelmente vai ser Graça Transformadora. E Graça Transformadora, exatamente. Vai ser um livro fenomenal, fenomenal. Eu queria falar, assim, de muitos dos autores que eu gosto muito estão sendo publicados pela Edilan. John Bevere é dos meus prediletos, né? Assim, eu não escondo isso de ninguém. Ele não só a gente é muito alinhado à forma de pensar, né? Tem hora que eu penso assim, meu Deus, não é possível, parece que, né, que a gente discutiu os mesmos assuntos a vida inteira, exemplos, né? Eu contava uma história de como eu fui ensinar para meu filho a diferença entre ser amado e agradar, falando da questão da escola, e vi num dos livros do Bevere um exemplo assim quase idêntico, a diferença que ele generalizou para os 4 filhos, o que foi uma experiência que eu tive com só. Então, assim, desde a forma como ele entende, como ele pensa a Bíblia, a macrovisão, as convicções, a gente é muito, muito alinhado, e os livros do John Bevere me alimentam muito, muito. Mas, assim, para não parecer que Edilan tem materiais aí só do John Bevere como a categoria bom, né? Eu acho que tem materiais que merecem muito destaque, né? Um livro que eu comecei a recomendar mais esse ano, porque eu acho que eu li ele só no ano passado, né? É o Meu Maior Prazer, do Dutch Sheets, né? Dutch Sheets é um autor incrível, né? O livro dele de oração, Oração Intercessória, é um dos melhores livros de oração que eu li na minha vida, né? Tem isso. Esse livro, para mim, ele não exclui, ele complementa um outro livro do Kenneth Hagin, que antigamente chamava Arte da Intercessão, hoje chama Arte da Oração. São os 2 livros, para mim, que mais turbinaram assim, minha vida de oração, principalmente o caráter de intercessão, né? O terceiro livro que eu botaria nesse pacote, esse a gente publicou, do Mike Bickle, Crescendo em Oração. Aliás, eu estou trazendo muito material também sobre oração esse ano, Felipe. Ótimo. Estamos aqui para publicar um livro do Leonard Ravenhill, Oração de Avivamento, e um outro livro que o Ravenhill é uma espécie de editor, mas é uma coletânea dos ensinos de oração do E.M. Bounds, né? Que é uma referência. Então, são assuntos que merecem muita atenção. E o Dutch Sheets, ele tem outros títulos, né? Eu estou destacando esses 2 assim, como recomendações diferenciadas, que realmente vale muito a pena. Eu sei que você está publicando tanto o material da Lisa Bevere como o de um dos filhos do Bevere, que é o... Isso. Adson, o nome do livro vai ser Santos, mas o nome é fenomenal. Esse livro não tem cópia, ainda não saiu esse livro,
Mas a ideia é que será que nós estamos tentando formar cristãos em vez de tentar formar santos? Aí a ideia dele é que, se você lê o Novo Testamento, a palavra cristãos é usado muito pouco. E a palavra principal que se refere a nós eu acho que é 2 vezes. Mas a palavra santos, para se referir a cristãos, é usado 60 vezes. Será que essa é a razão que tantas pessoas têm uma vida tão rasa no Evangelho? É bem na linha de pensamento do pai dele, né? Uma confrontação sólida, uma ideia incrível. Então, eu li o livro, é fenomenal, encorajo. Quando saiu, não saiu ainda. Com certeza teve que passar no crivo do pai também, que não é moleza. Exatamente. Então, o Israel tá terminando o material que a gente deve lançar logo. Um livro chamado, o título vai ser Mate o Dragão. Né? Ele fala é dirigido principalmente aos homens, não é exclusivo, mas é dirigido principalmente falando sobre lidar com questões de tentações sexuais. Né? E ele compartilha uma história, isso era uma mensagem que ele tem no YouTube, né? De um sonho que ele teve, né? De um bicho que aparecia com frequência saindo de uma toca na casa velha, ficando cada vez maior, e a luta foi se tornando impossível para ele, até que eu apareci como o pai herói para resolver a situação. E no sonho, quando ele acordou, ele entendia Deus falando com ele. Ele estava entrando nessa fase de adolescência, tinham começado as lutas, e Deus estava dizendo, vai ficar cada vez maior, e se você não trouxer o seu pai para dentro do circuito, você não vai vencer sozinho. Né? Então ele fala assim, como isso o poupou a semelhança de muitos amigos, até dentro da igreja, que se perderam nesse processo, né? Sabe, ter com quem abrir o coração. Então ele tem um livro muito legal, eu estou muito empolgado, e é lógico que eu fico noite e dia em cima, por isso que eu brinquei. Né? Com certeza o John deve ter examinado bem esse material. Eu estou ansioso também pelo título e pela abordagem. Você acha que sai esse ano ainda ou não? Sai esse ano, com certeza. Eu não tenho o mês, porque a gente meio que mudou o calendário de publicações diante de tudo que aconteceu. Mas esse ano, com certeza, sai, junto com alguns outros. Tem um livro que vai sair chamado Margem, que é um livro fenomenal também, baseado naquele versículo em Levítico. Quando vocês passam pelo seu campo, não colham até as extremidades do campo, deixem para o pobre, para a viúva, para o órfão. Quando vocês colherem, não passe 2 vezes para recolher tudo. E a tese do livro é de nós termos margem em várias áreas da nossa vida, no nosso tempo, no nosso dinheiro e em outras áreas, e análise da vida de Jesus. Né? Se você olhar a maior parte do ministério que Jesus fez, foi quando ele permitiu interrupções na vida deles. O mundo, né, nos ensina a orçar tudo para que não sobre nada, mas Deus quer que você viva uma vida em abundância, que significa que tem sobra. Né?